Você já percebeu como religião e política parecem cada vez mais misturadas no Brasil? E mais do que isso, por que a religião se tornou tão central nas últimas eleições presidenciais? Essa é justamente a questão discutida no artigo Deus acima de todos? Religião e eleições no Brasil 2018-2022, publicada com esse título pela revista Nueva Sociedad. O texto busca entender como diferentes grupos religiosos influenciaram os resultados das eleições de 2018 e de 2022 aqui no Brasil. O argumento central do artigo é que a religião deixou de ser apenas um elemento cultural ou moral da sociedade brasileira e passou a ocupar um papel decisivo na disputa política nacional. Segundo os autores, a eleição de Jair Bolsonaro em 2018 não pode ser compreendida sem considerar o apoio massivo do eleitorado evangélico conservador. Bolsonaro conseguiu, naquele momento, construir uma forte identificação com esse segmento ao mobilizar pautas morais e religiosas, defesa da família tradicional, combate ao aborto, crítica à chamada ideologia de gênero e um discurso fortemente associado ao conservadorismo cristão. Agora, mais do que um simples apoio eleitoral, o artigo mostra que houve uma aproximação estratégica entre lideranças evangélicas e o bolsonarismo. Igrejas, pastores, influenciadores religiosos e parlamentares evangélicos passaram a atuar como importantes agentes de mobilização política. O slogan "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos" sintetizava exatamente essa tentativa de associar identidade religiosa e projeto político. Mas o artigo mostra também que o cenário de 2022 foi um pouco mais complexo. Embora Bolsonaro tenha mantido forte apoio entre os evangélicos, isso não foi suficiente para garantir a sua reeleição. Segundo os autores, a vitória apertada de Lula dependeu especialmente do apoio de dois grupos: parte significativa dos católicos e os eleitores sem religião. O texto argumenta que Lula adotou uma estratégia diferente da de Bolsonaro. Em vez de focar quase exclusivamente no eleitorado evangélico conservador, ele buscou dialogar com múltiplos segmentos religiosos e reforçar temas sociais ligados à desigualdade, pobreza e inclusão. Os autores também destacam um ponto importante: o campo religioso brasileiro está longe de ser homogêneo. Embora frequentemente tratado como um bloco único, os evangélicos possuem diferenças internas importantes, tanto sociais quanto políticas. Ainda assim, o artigo mostra que, nos últimos anos, houve uma forte aproximação entre parte expressiva do segmento evangélico e as pautas conservadoras. Um outro argumento importante é que a religião passou a funcionar não apenas como identidade espiritual, mas também como identidade política. Ou seja, em muitos casos, pertencimento religioso e posicionamento político passaram a caminhar juntos. Isso ajuda a explicar por que temas morais ganharam tanta centralidade nas campanhas eleitorais recentes. Questões como aborto, direitos LGBTQIA+, educação sexual e família passaram a ser mobilizados como símbolos de disputa política e cultural. No fundo, o artigo mostra que as eleições brasileiras recentes não foram disputadas apenas em torno da economia ou de políticas públicas tradicionais. Elas envolveram também uma disputa moral, simbólica e identitária. E isso tem implicações profundas para a democracia brasileira. Porque quando identidades religiosas se tornam fortemente vinculadas a identidades políticas, o debate público tende a ficar mais polarizado e emocionalmente carregado. O adversário, nesse caso, deixa de ser visto apenas como alguém com propostas diferentes e passa a ser percebido, muitas vezes, como uma ameaça moral ou mesmo civilizacional. O artigo conclui que compreender a política brasileira contemporânea exige olhar seriamente para a relação entre religião e poder. Essa, sem dúvida, tem sido uma das dimensões centrais da reorganização política e eleitoral do Brasil nos últimos anos e que continua funcionando nos dias de hoje.